reverendíssimos sacerdotes, Padre Robinson, Padre Adriano, queridos diáconos, irmãos e irmãs, é uma alegria, em comunhão com toda a igreja, celebrarmos a festa da transfiguração do Senhor. Em dois momentos solenes no ano litúrgico, nós vivenciamos essa experiência de contemplar esse mistério. Sempre no segundo domingo da Quaresma, contemplamos já esse mistério, claro que no aspecto batismal. E agora, dia 6 de agosto, todos os anos, vivemos uma vez mais esse mistério, que é um mistério muito importante, foi importante para os apóstolos e é importante para nós. Hoje nós ouvimos essa leitura da segunda carta de São Pedro. Pedro, ele nesse trecho hoje proclamado, logo no comecinho da sua carta, ele já vai informar aquilo que ele contemplou ocularmente. Lembrando que no Evangelho, depois que eles viveram aquela experiência, da transfiguração, Jesus falou: não conteis a ninguém até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. E Pedro obedeceu, já Jesus tendo ressuscitado, subido aos céus, Pedro, ao descrever, ao narrar esse texto para o seu escritor, ele vai dizer: não foi seguindo fábulas inventadas que vos demos a conhecer o poder de Deus e a vinda de nosso Senhor, mas por termos sido testemunhas oculares. No fundo, Pedro está dizendo à sua comunidade: muitas histórias são contadas e grandes feitos de muitos homens, mas de nosso Senhor Jesus Cristo nós vimos algo que ninguém pode fazer, nenhum ser humano na sua condição humana, meramente humana, pode fazer. E ele vai descrever essa experiência da transfiguração. Aqui está a descrição da importância do testemunho da fé. O primeiro questionamento que a liturgia nos faz hoje, assim como Pedro, ele dá testemunho do mistério da transfiguração, qual testemunho nós temos dado nos nossos dias, na nossa rotina, na nossa convivência interpessoal, nos nossos trabalhos? Testemunho de experiência de Deus, testemunho de fé, de esperança, de alegria, ou testemunho, ou na verdade um contra-testemunho daquilo que nós experimentamos de Deus? Porque é muito fácil, minha gente, nós ouvimos a palavra enquanto nos reunimos em assembleia, e depois nos dia a dia nós não refletirmos em nós aquilo que nós recebemos aqui. É muito tendencioso, nós somos tendenciosos a isso, E aí a pergunta que fica, efetivamente, o que é transfiguração? Qual o seu significado na vida apostólica e também na minha vida? A transfiguração, na verdade, a palavra grega não tem essa tradução para o português, é metamorfé, uma mudança, um mostrar daquilo que está velado, não é simplesmente um brilhozinho, Jesus ficou brilhante, como se passasse uma maquiagem, não, ele mostrou aquilo que estava oculto desde a encarnação, desde que ele nasceu do ventre da Virgem. Ele mostrou a sua divindade infinita, eterna, incomensurável. A divindade, aliás, está no prólogo do Evangelho de São João: a Deus ninguém jamais viu ao Pai. Porque se alguém ousasse contemplar ao Pai, imediatamente morreria, porque Ele é eterno, Ele é infinito, Ele não cabe na nossa fragilidade. Aliás, no Evangelho sinótico a esse, diz que quando essa luz se mostrou e do céu se ouviu a voz do Pai, os discípulos caíram por terra porque ficaram com um grande medo. É impossível enfrentar essa luz. Hoje, na minha reflexão diária que eu posto nas minhas redes sociais, eu comparei um pouquinho com a experiência de olhar para o sol, Não sei se alguém aqui já olhou para o sol. Por um súbito você até consegue, depois você não resiste, E se você se aproximar do sol,
o seu fim será trágico, porque ele te engole, ele te consome. É o retrato de Deus. E deveras, Jesus é comparado com o sol nascente, né? Então Deus, na sua eterna benevolência, bondade, misericórdia, Ele enviou o seu Filho, que se tornou um de nós, assumiu a nossa humanidade, para que nós pudéssemos tocá-lo, contemplá-lo. E nós, católicos, de maneira muito privilegiada, comungá-lo. Olha como Deus é condescendente. Porque se Deus se mostrasse naquilo que Ele é, desde toda a eternidade, nós não existiríamos. Então, na verdade, o mistério da transfiguração não é que Jesus fez algo diferente. Jesus, Ele mostrou efetivamente o que Ele é desde toda a eternidade, né? E que estava escondido por detrás da humanidade frágil que Ele trazia. Os apóstolos Pedro, Tiago e João, os mais próximos de Jesus, tiveram essa experiência, e não foi à toa. Porque Jesus, Ele sobe ao monte, que a tradição diz ser o Monte Tabor. Por quê? Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, o relato da transfiguração é o capítulo 17, né? Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, um capítulo antes, é o relato do anúncio da paixão, né? É o relato do anúncio da paixão. Também em Marcos, tem alguma coisa a ver com isso. Jesus, no fundo, queria preparar esses apóstolos para enfrentar um monte muito mais desafiador do que o Tabor, que é o Monte das Oliveiras, o Monte Calvário. Jesus aqui mostrando que Ele é Deus, e mostrando que Ele está acima da fragilidade, da pequenez humana. Ele quer experimentar os apóstolos da glória de Deus, para que no momento da cruz, eles sejam honrosos e permaneçam firmes até o fim. Olha, esse é o verdadeiro sentido do mistério da transfiguração. Nós experimentarmos a Deus, para que no momento das cruzes, que nos acometem o tempo todo, batem a nossa porta, nós lembremos que Deus é cheio de poder, e que Ele se venceu a fragilidade da sua carne diante dos apóstolos. Ele é capaz de vencer a tudo, até mesmo a morte, até mesmo o sofrimento. Qual o nosso problema? Agora falando um pouquinho de nós, porque nós esquecemos facilmente as experiências que Deus faz conosco. Nós esquecemos, né? Quando às vezes uma intempérie, uma adversidade se encontra junto de nós, nós enfrentamos algo difícil. Muitas vezes nós apontamos a Deus, nós perguntamos a Deus por quê, nós queremos fugir, nós perguntamos onde está Deus, nós desanimamos, nós murmuramos. Ora, lembra o quanto Deus já se mostrou presente na sua vida, e seja fiel. Lembra do Monte Tabor, da sua existência, e fica firme, para que você possa voltar a essa experiência desse monte. Efetivamente a vida é constituída de montes, de ciclos. Se você está vivendo um ciclo bom na sua vida, se você está vivendo um momento de graça, de conquista, de bênção, não esqueça que o monte vai ser descido, e você, hora ou outra, vai subir o calvário da sua existência. É esse o sentido dessa festa. Não é mostrar que Jesus ele se tomou de um brilhozinho a mais. Não, é para mostrar que Ele é Deus, tanto na glória, tanto nas graças que o Pai concede, mas também nos sofrimentos. Ele está acima de tudo, está junto de nós. É um mistério muito bonito, muito bonito. Minha gente, e essa festa nos ensina uma outra coisa. Se os apóstolos precisaram subir o Monte Tabor, ver Jesus tomado de glória, para que tivessem força e retomassem a missão deles depois da cruz, nós temos a mesma experiência.
Ora, Santo Tomás de Aquino vai dizer na Suma Teológica que foi muito portentoso o que Jesus fez, tornar a sua carne algo nunca visto por nenhum ser humano. Mas muito mais portentoso é o que Deus, o Pai, pela ação do Espírito, realiza sobre cada altar, ao transformar a pobreza, a fragilidade de um pão e do vinho, no santíssimo corpo e sangue daquele que está na eternidade ao lado do Pai. Olha o tamanho poder de Deus, e o poder de Deus se reveste da fragilidade. Creia no momento de cruz, se você está a enfrentar, ou quando vir a enfrentar, que por debaixo da sua fragilidade está aquilo que nenhum olho humano vê, o poder de Deus. Para que nós suportemos os calvários, nós precisamos fazer como esses discípulos, subir o Monte Tabor. E um monte, em qualquer texto bíblico, é a figura do encontro com Deus. Mas uma pergunta a todos nós: como está a nossa vida espiritual? A nossa vida de intimidade com Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque nós reclamamos muito, nós fracassamos muitas vezes, porque nós não temos uma vida espiritual alicerçada em Deus. Leva a vida espiritual de qualquer jeito, né? Não vai à missa todos os domingos e festas de guarda, um preceito tão pequeno. Não reza todos os dias, não é uma pessoa, um homem, uma mulher eucarístico, que de fato derrama a sua vida no altar, celebra a Eucaristia de qualquer jeito. A hora que bate o sofrimento, é claro que, igual uma porta, como se aperta muito, espana. É lógico. Hoje, para nós refletirmos, né, quantas vezes nós celebramos a missa e nós não subimos no monte altar com o nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes, começando pelo padre que está falando, as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos pecados, e tantas outras situações que nos arrancam, que nos prendem na planície das nossas seguranças. E o Senhor hoje está dizendo: venha para cima do Monte Tabor, que é hoje, nessa noite, esse altar, para que o Senhor possa fazer uma experiência de transformação. Se nós fizermos de nossa vida um verdadeiro Monte Tabor, não somente quando eu estou na igreja, mas se eu fizer da minha vida um Monte Tabor permanente, eu vou começar a experimentar Deus transformando primeiramente minha vida, e depois a vida da minha família, da minha casa, do meu esposo, minha esposa, dos meus filhos. Talvez, se nós não estamos vendo a glória de Deus, talvez porque nós não estamos subindo no Monte Tabor. É para cada um de nós refletir. A partir de hoje, vocês dessa paróquia estão iniciando essa novena. Pega firme na novena. Traga junto de você um propósito. Seja uma pessoa mais orante. Não leve a vida religiosa por preceitos, trazendo em si uma casca. Seja perfeitamente amigo do Senhor Jesus Cristo. Você com certeza vai experimentar a transformação que Deus haverá de iniciar na sua vida pessoal, familiar. É uma questão de experiência. Que Deus nos conceda essa graça e que nós creiamos, minha gente. Não há nada que esteja acima de Deus. Se Ele pôde se transfigurar diante daqueles homens, se Ele pôde e pode se transfigurar diante da igreja até o fim dos tempos, transformando o seu corpo santíssimo a partir de um pão, assim como também o seu sangue a partir de um vinho, será que Ele não pode fazer aquilo que nós precisamos? Será que Ele não pode transformar nas nossas vidas situações que por tanto tempo nós temos desejado transformações? Ele pode. Subamos ao monte. Nessa novena de Nossa Senhora do Desterro, ela que é o modelo, a mestra da oração, como é a grande temática
temática esse ano, faça dessa novena um grande monte de transfiguração da sua vida. E eu termino dizendo a seguinte coisa, que eu disse na minha paróquia no fim de semana: se as coisas não acontecem, se as coisas não vão para frente, o culpado não é Deus, porque Ele é todo poderoso. É porque nós podemos ir além de onde nós estamos. Dê o seu melhor. Deixe para trás o homem velho, aquilo que tem te puxado para trás, aquilo que tem te segurado na planície. Suba ao monte. Você é capaz, junto de Deus. Que Ele nos ajude a compreender esse mistério tão sublime. Assim seja. Instante de silêncio. Pensemos um pouco nos nossos montes. Qual monte você tem vivido hoje na sua existência?